Hoy día tenemos el agrado de recibir al profesor André Assis de Brasil, quien tuvo la gentileza de preparar una presentación para nosotros en relación a un tema relacionado con el análisis de riesgo, y en especial en términos de los trabajos geotécnicos, pero principalmente en lo que se refiere a los depósitos de residuos mineros. Todos los estándares internacionales y últimamente lo que es el Global Tailings Standard, todos insisten en la necesidad de efectuar análisis de riesgo, digamos, en todas las etapas, ya sea en el diseño como en la operación. Y eso no está en la legislación chilena, pero sí va a haber un capítulo relativamente pequeño, desgraciadamente, en el nuevo decreto 248, en que se va a exigir análisis de riesgo. Pero más que una exigencia de una legislación, lo que el profesor Assis nos va a mostrar es una herramienta, digamos, que muchos la conocemos, pero en términos generales, sin haber entrado, sin ser especialista, y que es una herramienta absolutamente necesaria de acuerdo a la buena práctica internacional, y va a ser exigida por todos los organismos internacionales que revisan proyectos, ¿eh? Y aquellas compañías mineras que han aceptado adoptar los nuevos estándares de la ICMM, como es el Global Tailings Standard, están obligados, digamos, y comprometidos a utilizar, digamos, los análisis de riesgo para soportar sus decisiones. Por lo tanto, esta va a ser una presentación que va orientada en ese sentido, digamos, de considerar esta herramienta como una parte importante de los nuevos estándares internacionales para el diseño y operación y las decisiones relativas a depósitos de residuos mineros, ya sean botaderos de estériles, relaves, y en el fondo para cualquier proyecto minero, digamos, ¿eh? Pero principalmente a este tipo de obras. Entonces tengo el agrado, voy a dejar con ustedes al profesor André Assis, de Brasil. Él es profesor titular de la Universidad de Brasilia y ha trabajado en las áreas de túneles, presas y gestión de riesgos, habiendo guiado numerosas tesis. Él se graduó en la Universidad Nacional de Brasilia y obtuvo su doctorado en la Universidad de Alberta, Canadá. Fue profesor visitante en la Universidad de Nevada, Estados Unidos, y en el Instituto Tecnológico Federal de Lausanne, en Suiza. Es autor de numerosos artículos, más de 300, y muchos de ellos en relación a riesgos. Fue presidente del Comité Brasileño de Túneles, de la Asociación Internacional, fue el presidente de la Asociación Internacional de Túneles y del Espacio Subterráneo, así como de la Asociación Brasilera de Mecánica de Suelo y Geotecnia. Ha impartido cursos en distintos lugares del mundo y trabaja también como consultor en Brasil y en el extranjero. Es autor, además del libro Manejo del Riesgo, Risk Management, en empresas complejas. Entonces, le damos la bienvenida y lo invitamos a que cargue su presentación para poder comenzar. El profesor Assis ha tenido la gentileza de colocar todas sus transparencias o las láminas en español. Él va a hablar en ese idioma que tenemos en común con Brasil, que se llama el portuñol. Así que si le ponemos atención, yo creo que vamos a poder entender todo. Andrés, puedes comenzar. Estás con el micrófono muteado, Andrés. ¿Él? Sí. Andrés, tu micrófono. Andrés, tienes que abrir el micrófono. Ahí sí. Ah, ya. Ok? Perfecto. Muitas graças, Luiz, pela apresentação. Há ponto importante no meu CV que no trabalho de grado, você foi dos examinadores de meu trabalho de grado na Universidade de Brasília.
isto em 1980. Então, é aí um ponto importante também. Muitas graças para o Instituto de Engenheiros de Minas de Chile por invitar-me. Vou falar, como disse Luiz, em portunhol, mas você tem todas as lâminas acá. Vou dividir a apresentação em uma parte introdutória, depois a importância do enfoque probabilístico em engenharia, porque necessitamos do enfoque probabilístico para evoluir a análise de risco de qualitativa para quantitativa. Isso é muito importante porque vamos falar acá de riscos quantitativos e monetarizados. E com isso podemos aplicar a gestão de riscos em todas as partes da engenharia, principalmente na parte de presas e de resíduos mineiros, e também como uma ferramenta de toma de decisões. Então, é esse o objetivo mais importante da análise de riscos e do manejo de risco a este momento. É importante fazer um paralelo entre a engenharia tradicional, que tradicionalmente considera todas as incertidumbres em conceitos de margens de segurança. Há vários conceitos de margem de segurança. Todos nós outros temos a certeza de que há incertidumbres em propriedade de materiais e em cargas e esforços que atuam em todas as obras de engenharia. E, tradicionalmente, consideramos que essas incertidumbres estão incorporadas em las margens de segurança. É importante dividir as incertidumbres em duas partes. A primeira são as incertidumbres naturais, que decorrem da geologia, do clima, da parte geológica dinâmica, dos sismos. Isso é natural e não há o que fazer. Temos que considerar essas incertidumbres. As outras incertidumbres, que são as epistemológicas, são incertidumbres relacionadas com o processo de engenharia, com os pruebas para obter propriedades, os enfoques de engenharia, os modelos, a habilidade, a expertise dos profissionais. Este tipo de incertidumbres, nós outros podemos minimizar, porque se hacemos um tratamento importante, diminuímos essas incertidumbres. Las naturais, não. Então, acá, vou focar principalmente em incertidumbres naturais, espaciais e temporais, mas é claro que é importante também considerar que no manejo de riscos, temos que considerar também os processos e as pessoas. Tá? Essas incertidumbres, por ser algo que tem uma possibilidade de algo ocorrer que não é desejado, né? Há a possibilidade de ter uma falha, né? E principalmente na engenharia, sempre está focada na possibilidade de falha. Então, isso é importante para os engenheiros, quando vão a desenhar suas obras. Se há possibilidade de falhas, há também consequências de falhas. Isto, no ponto de vista negativo, é os impactos e danos. Normalmente, a sociedade, ela foca somente nas consequências. Então, se há uma obra e há uma possibilidade de falha para os engenheiros, a possibilidade de falha é pequena. Nós outros somos buenos engenheiros, vamos desenhar corretamente, mas há possibilidade de falhas. Para a sociedade não interessa, foca somente nas consequências e nos danos. Então, há aqui um conflito, que a engenharia propõe um desenho e a sociedade mira somente no que se pode ocorrer de forma danosa. Então, o conceito de risco, que considera
la posibilidad de falla y las consecuencias integralmente es un conceito que es o comum denominador entre a engenharia e a sociedade. E é por isso que este conceito, essa ferramenta, a este momento se mostra tão importante, tanto para a engenharia quanto para a sociedade, porque é uma forma de comunicação entre a engenharia e a sociedade. Para falar de conceito de falha, eu vou retomar um ponto tradicional que é mais tranquilo, que é o indicador de desempenho que nós outros engenheiros sempre elegimos para desenhar uma obra. Toda vez que vamos desenhar uma obra, nós outros elegimos um indicador de desempenho, que é uma variável qualquer que calculamos, e aí vamos a comparar este cálculo com o comportamento real e dizer se há um comportamento adequado ou não da obra. Podemos falar com exemplos como o fator de segurança, deformações admissíveis, fluxo, cronograma, custo, tudo isso são indicadores de desempenho de engenharia, né? E esses indicadores de desempenho são calculados por uma função de engenharia, que nós outros todos conhecemos, que é uma função matemática qualquer, que pode ser uma formulação empírica, analítica ou obtenida por uma formulação numérica. Este indicador, ele tem um valor limite, que significa, se esse indicador calculado ultrapassar esse valor limite, para nós outros significa que a obra não está a comportar de forma buena ou desejada. Então, a este momento, estabelecemos um critério de falha, tá? Então, se o indicador de desempenho ultrapassa para mais ou para menos o valor crítico deste indicador, nós outros temos um conceito de falha. E isto que é a margem de segurança, né? É a distância entre o valor calculado do indicador de desempenho e o valor crítico do indicador. Então, isso é a engenharia tradicional. Quando nós outros falamos de um enfoque probabilístico, então vamos falar que esse indicador de desempenho não era um número único, constante, mas ele passa a ter uma variabilidade. E essa variabilidade é calculada em função da variabilidade dos dados de entrada da formulação matemática de engenharia. Então, pode ser que a propriedade dos materiais tenha uma variedade, as cargas, os esforços têm uma variabilidade. Quando nós outros tomamos essa variabilidade natural, como falava há pouco, e incorporamos a variabilidade dentro da formulação de engenharia, o resultado do indicador de desempenho é também existe uma variabilidade que pode ser transformada numa distribuição probabilística, em casos mais complexos. Então, né, nós outros podemos tomar a variabilidade do indicador de desempenho como uma distribuição de probabilidade ou pelo menos por valores estatísticos representativos, como a média e a desviação estándar, e em função desses dois valores, ou da distribuição de probabilidade do indicador de desempenho, nós outros podemos calcular a probabilidade de falha. A esse momento, se temos uma distribuição probabilística do indicador de desempenho, calculamos quanto é a probabilidade do indicador de desempenho se ultrapassar o valor crítico que indica o critério de falha. Isto, portanto, é uma probabilidade de falha. Então, se hacemos uma comparação entre o enfoque determinístico da engenharia tradicional e o enfoque probabilístico mais usado recentemente, mais modernamente, nos últimos 20 anos, tá? Nós outros podemos dizer o seguinte: os parâmetros, os dados de entrada da formulação de engenharia, no caso determinístico, nós outros sabemos que são variáveis, mas tomamos
assumimos um valor constante e colocamos na formulação um valor único constante. No enfoque probabilístico, consideramos as variedades dos dados de entrada. Portanto, o resultado do indicador de desempenho, AK, é um número único, é um valor único, ou, no máximo, um rango de valores, quando hacemos uma análise de sensibilidade, ou também chamada análise paramétrica, e no caso probabilístico, é uma distribuição de probabilidade, ou seja, este valor é uma distribuição de variabilidades. E o critério AK é apenas comparar se o valor calculado do indicador e o valor crítico obedece à margem de tolerância, e no caso probabilístico, calculamos exatamente a probabilidade de falha. Como hacemos o cálculo da probabilidade de falha? Há métodos simples e complexos. Os métodos simples são qualitativos. E isso acá normalmente é usado para uma análise qualitativa de riscos. E, no caso de calcular efetivamente a probabilidade de falhas, podemos, então, usar as árvores de eventos e de falhas, ou, no caso que há uma formulação matemática bastante definida para o indicador de desempenho que tomamos, podemos usar os métodos probabilísticos. Então, nesse caso, hacemos uma análise quantitativa da probabilidade de falha. As árvores de eventos são exercícios de engenharias muito úteis, que se imaginamos a cadena de eventos que vai produzir a falha. Se tomamos a cadena de um evento mais pequeno que vai decorrendo e se tornando crítico, mais crítico até a falha final, é uma árvore de eventos. Se tomamos o evento final, a falha, e deduzimos o que é necessário para causar aquele evento, depois o que é necessário para causar o evento anterior, e viemos do final para o início, é uma árvore de falha. Portanto, uma análise é intuitiva, a outra é dedutiva. O fato é que podemos, então, ordenar todos os eventos que vão conduzir a uma falha de uma estrutura de engenharia. E, se depois de ordenarmos todos os eventos causadores de uma certa falha, aqui há uma árvore de eventos de um piping, de uma pressa, então, se um grupo de expertos, um board de expertos, ou árvores de falhas que analisam cada uma dessas ramas, acá podemos calcular qual é a probabilidade de ocorrer um valor positivo ou um valor que não leva à falha. E aí vamos atribuindo probabilidades a cada uma dessas bifurcações e ramas, e ao final, para ocorrer o evento final de falha, temos que multiplicar todas as probabilidades dos principais eventos. A mim me gusta esta técnica porque organiza a cabeça, organiza o raciocínio de eventos causadores de falha. Não quer dizer que eu uso sempre para calcular a probabilidade, mas é importante para saber se ocorre um certo fenômeno, o que posso fazer para parar esse fenômeno. Então, o que tenho que estar preparado para não deixar o processo evoluir. Então, é isto que é importante dessa técnica. Mas esta técnica também é muito importante para calcular probabilidade de falhas de eventos não definidos perfeitamente por formulações de engenharia. Por exemplo, o piping. Não há uma formulação explícita para calcular o piping. Portanto, é muito difícil obter a probabilidade de piping por outros métodos que não sejam as árvores de eventos. Então, há que sempre que se entender essas coisas para tomar a técnica mais adequada. Os métodos probabilísticos, que eu penso que lá em engenharia, quando está diante de um problema complexo e de grande importância para a sociedade, é o método mais
adequado porque permite uma avaliação quantitativa da probabilidade de falha e quase todos os indicadores de desempenho usados na engenharia convencional podemos atribuir a esse método. Então, acá existe uma fórmula de cálculo de algum indicador de desempenho. Por exemplo, o fator de segurança, né? A liquefação, né? O overtopping, tudo que está em la engenharia. Se os dados de entrada, não todos, alguns que são mais expressivos, que têm reconhecidamente uma variabilidade importante. Então, se algum desses dados de entrada, nós outros definimos qual é a distribuição dessas variáveis e colocamos aqui dentro a distribuição da variável, obtenemos ao final uma distribuição probabilística do resultado do indicador de desempenho. Como há um valor limite que indica que há um ponto, existe uma falha, e a partir desse ponto a estrutura está confiável, então se podemos calcular a probabilidade de falha, que é esta área aqui. Então, a área azul é a confiabilidade estrutural. A área roja é a probabilidade de falha. Então, isso é perfeitamente calculado. Quais são os desafios, os retos do enfoque probabilístico? O mais importante é definir os dados de entrada em forma estatística. A variabilidade dos dados de entrada. Porque nos outros, claramente, falando acá, nós outros não temos dados suficientes de todas as propriedades materiais, de todos os carregamentos, né? Estava a falar com o Luiz agora há pouco, há um conhecimento amplo da distribuição probabilística de sismos em Chile, mas claramente nós outros não temos o mesmo conhecimento da variabilidade dos dados geotécnicos, das propriedades dos materiais, de todas as fundações, etc. Então, isto é a parte difícil, porque escolher um indicador de desempenho para definir o critério de falha é fácil. É parte da engenharia tradicional. Transformar os dados de entrada em distribuições estatísticas, temos um problema cá, mas vamos resolvê-lo. Usar um método probabilístico, tranquilo, depois disso, e aí analisar e criar critérios de gestão de riscos é outro problema. Tá? Então, acá temos dois desafios importantes. Dos métodos probabilísticos que mais usamos em geotecnia, aqui há 3, mas há muitos outros. Há o método de Monte Carlo, um método de aproximação bastante simples, e o método ponto estimativa, que é mais ou menos um método intermediário. Não é tão simples, mas também não é tão trabalhoso quanto é o Monte Carlo. As vantagens do método de Monte Carlo é que a solução ela é uma solução probabilística exata, potencialmente exata. Então, nós outros vamos obter a distribuição de probabilidade do indicador de desempenho perfeitamente. Mas, para isto, requer todas as distribuições estadísticas dos dados de entrada e um esforço computacional, um tempo computacional muito grande em algumas ciências. Então, em algumas simulações numéricas, não é possível usar o método de Monte Carlo. O método da aproximação de primeira ordem, o FOSM, ele é muito rápido. Né? Se acá eu tenho que fazer 1.000, 10.000, 100.000 simulações, aqui eu faço 10, 15 no máximo. Tá? Requer somente a média e a desviação estándar de todos os dados e obtém o peso de cada um dos dados de entrada no resultado final, o que me diz qual dado é mais importante para o resultado final. Isso é importante. Mas ele não define a distribuição final, somente a média e a desviação estándar do indicador de desempenho. Então, para calcular a probabilidade de falha, aquela área roja, eu tenho que assumir uma forma de distribuição probabilística. 90% das vezes, a distribuição normal. E funciona bem. Nos métodos pontos de estimativa, ele tem um tempo não tão rápido quanto esse, mas também não tão demorado quanto esse, é um tempo adequado. Ele também requer somente a média e o desvio estándar dos dados.
e, portanto, ele também requer lá sumir. Mas esse método aqui, para geotecnia, é melhor. Por quê? Porque para cada variação de dado, ele calcula um mecanismo de falha definido para cada tipo de parâmetros geotécnicos. E nós outros sabemos que, se eu cambiar a coesão, o ângulo de atrito, eu também cambio a posição da superfície de falha, da superfície de deslizamento. Então, isso é importante, e tanto o método de Monte Carlo contempla isto quanto o método de ponto de estimativa. No método FOSM, não. E os dados de entrada, como transformá-los em estatísticos? Se eu tenho amostras grandes, representativas, é um processo estatístico comum. Calcula a média, dispersão estándar, né? Faz um histograma, ajusta a distribuição, tudo como a estatística nos ensina. Mas se eu não tenho representatividade estatística, por exemplo, tenho 1, 2, 3 dados de coesão, de ângulo de atrito, de carga de resistência do concreto, da roca. Então, nesse caso, esses poucos dados que existem são usados para estimar uma média, e isso também hacemos no enfoque determinístico, quando vamos a calcular nos nossos casos, e para estimar as desviações estándar de todos os dados, usamos o coeficiente de variação. Isto foi uma constatação muito importante de 50 anos passado com Lee e depois com Milton Hart, em Estados Unidos. Se descobriu que o coeficiente de variação ele é uma característica do tipo de variável e não do tipo de suelo ou de roca. Então, se estamos a falar de coesão, a média e a desviação estándar cambiam de um material para outro, mas a relação de desviação estándar sobre a média, que é o coeficiente de variação, não cambia tanto, é muito mais constante. E então se passou a acumular tabelas de resultados de coeficiente de variação para todas as propriedades geotécnicas. Então, se eu tenho a média e de uma tabla, eu tenho coeficiente de variação para aquela propriedade, multiplicando o coeficiente de variação pela média que eu tenho, eu calculo uma estimativa da desviação estándar daquela propriedade. E com isto, eu já consigo ter uma variabilidade da propriedade. Então, eu consigo fazer o método probabilístico. Em outros casos que não há isso, há cá indicações do que fazer. Então, aqui um exemplo de uma tábua dessa, com diversas referências. Eu já computei hoje uma tábua como essa, de mais de 5 páginas, 5 hojas, com anotações de diferentes tipos de coeficiente de variação para diferentes tipos de propriedade. Aqui indico algumas. Por exemplo, o ângulo de fricção, ele tradicionalmente tem uma variabilidade muito pequena, e normalmente tomamos como 10%. Portanto, se o meu ângulo de fricção de uma arena é 35, vamos tomar que a variabilidade de deviação estándar é 10% de 35, 13,5. Portanto, ele pode variar, mas com desviação estándar de 3,5 em torno de 35. A coesão tem um coeficiente de variação muito mais grande, 40%. Então, se eu tenho um suelo ou uma roca, uma coesão de 50 kPa, kPa, então temos 20 kPa de desviação estándar. Portanto, a variabilidade é muito mais grande. E isso, então, tomamos essa variabilidade desta forma nos cálculos probabilísticos. Quando hacemos isso, o resultado é uma probabilidade, é uma distribuição. Se os dados de entrada cambiam, varia com uma certa variabilidade, o resultado final é. Aqui um exemplo muito interessante de uma técnica aplicada para túneis, desenvolvida no MIT, junto com a Escola Politécnica de Lausanne, na Suíça, que para avaliar um túnel,
se calcula o tempo de construção, com todos os dados de entrada que podem afetar o tempo de construção. Aqui o custo do túnel, com todas as variabilidades que podem variar. E aí os pontos críticos. Aqui, se o tempo ultrapassar isso, é muito malo para o projeto. E aqui, se o custo ultrapassar esse valor, também é muito malo para os investidores. Então, ao final, tem uma combinação dessa distribuição com essa distribuição, onde há uma zona de tempo e custos muito aceitáveis, de tempo e custos mais críticos, e aqui inaceitáveis. Aqui, certamente, ou por tempo ou por custos, essa obra estaria muito mala. Então, é esta a ideia da abordagem probabilística. E aqui, já aplicado diretamente em tempo de construção e custos. Então, como hacemos, depois que calculamos a probabilidade de falha, a métrica e a análise de riscos? Então, é claro que já falei sobre isso, a incertidumbre gera uma probabilidade, essa probabilidade de falha é uma consequência, e aí os métodos de riscos se classificam em qualitativos e quantitativos, onde os qualitativos são métodos que a probabilidade de ocorrência de falha está definida por adjetivos ou por uma escala numérica. E o fator de consequência também por adjetivos ou por uma escala numérica. Como o risco é a integração, o produto da probabilidade de falha com a consequência, essa matriz de riscos, matriz de índice de riscos, ela é a multiplicação da coluna com as linhas. E aí temos fatores, índice de riscos, e aí podemos analisar o que achamos que é um risco aceitável, colores azul e verdes, os riscos que podemos aceitar, mas com restrição, uma zona de atenção, e os riscos inaceitáveis. Então, isso aqui não é uma escala numérica perfeita. Não quer dizer que na obra de engenharia real, 12 é um risco 2 vezes maior. É apenas um indicativo, apenas para orientar, classificar os riscos. Então, esse tipo de técnica é muito usado para quando vamos iniciar um projeto. Vamos analisar muitos riscos. Então, primeiro, hacemos isto. Hierarquizamos riscos mais importantes por acá. Os riscos mais importantes, vamos fazer uma análise mais detalhada. Vamos usar uma análise quantitativa, detalhada. E, com essa técnica, manejamos os riscos menores, os riscos que não são tão importantes. Por exemplo, os riscos azuis e verdes. Mas iniciamos sempre com uma técnica como esta. A legislação brasileira, ela classifica as pressas, e aqui eu coloco um exemplo de pressas irreláveis, em uma técnica semi-qualitativa, porque o resultado final de riscos é qualitativo, mas usamos um sistema de pontos, um score, para definir se a presa está buena ou mala, em termos de probabilidade de falha, e depois, se a presa tem muitos impactos num caso de falha. Então, para calcular o fator de probabilidade, se considera a característica técnica, altura, desenho de vertedero, essas coisas todas, o estado de conservação atual, se há sinais claros de problemas, como desplazamentos, fluxo d'água, coisas como essa, e se essa presa já tem um plano de segurança, para que isso aqui ocorra, como será a reação, o plano de ações emergenciais. Então, isso tudo é pontuado. E, ao final, se o número de pontos é pequeno, é porque a probabilidade de falha é baixa, se o número de pontos é grande, é porque é alto. Então, em termos de probabilidade, eu considero isso. Aqui, as características principais de cada um daqueles fatores que eu falava há pouco, o número de pontos que cada fator acumula, e no final eu vou somar tudo, vai dar um número de 0 a 100 pontos. Mais grande do que 60
é risco alto. Qualquer valor, qualquer estrutura de conservação que tiver score 10, quer dizer, muito malo, já considera a presa com risco alto de probabilidade de falha. Depois analisamos o que tem águas abaixo da presa. Volume total do embalse é o potencial de dano. Aí, esse potencial de dano tem poblação, tem impacto ambiental, pode ter impacto socioeconômico. Aí eu sumo os pontos. Nesse caso acá, se os pontos são mais grandes do que 15, a categoria de dano é alta. E aí eu cruzo categoria de probabilidade com categoria de dano. E aí, alto com alto, tudo que é classe A, aqui, a presa tem que ter um sistema de acompanhamento, sirenes de alerta, muitas coisas, e uma revisão periódica a cada 3 anos. Para as presas que não têm problema algum de impacto e de probabilidade, o tempo de revisão de documentação e tudo é a cada 7 anos. E não há nada a acompanhar, exceto a prática convencional. E na parte quantitativa, como é que calculamos o risco quantitativo? Então, usamos essa equação. Essa equação é o risco de engenharia, que é a probabilidade de falha vezes a consequência. É muito importante criar uma cultura de risco de engenharia, porque na minha língua português, quando falamos há risco de ter uma chuva, estamos a falar de probabilidade. E o risco de engenharia não é só a probabilidade. O risco de engenharia é a probabilidade e a consequência. Os dois términos juntos, considerados integralmente. Então, há que separar um pouco essa prática do que é coloquial e o que é um término, uma nomenclatura de engenharia. O problema cá são as consequências. Uma falha, por exemplo, de uma presa, tem diversas dimensões diferentes de consequências. Eu tenho prejuízos, perdidas econômicas para o empreendedor, eu tenho perdidas econômicas para terceiros, eu tenho provavelmente perdidas de vidas, eu tenho danos ambientais, eu tenho danos de imagem para a empresa. São coisas que não estão na mesma dimensão. E aí temos que calcular isso. Então, era muito difícil compatibilizar essas diferentes dimensões de consequências num conceito único. E aí, então, optou-se por quantificar e monetizar essas consequências, porque todas elas transformadas em dinheiro, é fácil de fazer a quantificação final. Portanto, a equação final de risco é todos os eventos que podem ocorrer para generar a falha. Por exemplo, se temos um sismo com tempo de frequência de 100 anos, e eu usei a magnitude desse sismo para desenhar a minha presa, é claro que, em termos de probabilidade, tem a probabilidade da presa ter uma instabilidade com esta magnitude de sismo, mas a probabilidade tem que ser corrigida pela probabilidade do sismo, porque não é um sismo que ocorre anualmente. Então, há que se combinar. Então, acá existe uma produtória de probabilidades de eventos em cadena. Tá? E acá há uma produtória de uma somatória de consequências, e aí a forma mais tranquila de fazer isso é por uma monetização. Se nós outros temos agora um risco que é dinheiro, porque monetizamos a consequência, temos um conceito de custo global de engenharia, que é o custo de construção, o valor da alternativa de engenharia, o valor da obra, mais o seu risco. Porque se temos uma construção mais barata, de qualidade não tão boa, o risco é alto. Mas se temos um desenho muito bueno, uma construção de qualidade forte, então a custo de construção é mais alta, mas o risco é muito baixo. Então, o custo global, este aqui é o custo que vamos usar para fazer comparativas de engenharia, porque aí sim comparamos a mesma unidade. Né? Construção mala, risco alto, ou construção muito boa,
com resgo baixos. E isso já ocorre em vários lugares do mundo. Acá é um exemplo de um concurso para uma construção em que todos os competidores deram o preço de suas ofertas, uma empresa calculou o resgo de cada oferta e depois se somou o resgo da oferta no valor da oferta final. E quem ganhou lá no concurso não foi a oferta mais barata, foi a oferta mais barata somado ao resgo, o valor global mais barato. A gestão, a análise de resgos, ela segue um padrão hoje internacional, definido por normas nacionais ou internacionais. Ela sempre parte de um processo de identificação do que pode ocasionar o resgo, que é o evento de resgo, o cálculo do resgo, que é a probabilidade e as consequências, a comparação do resgo calculado com o valor tolerável, aceitável de resgo, a avaliação se o resgo é aceitável ou não, e aí quais são as possíveis soluções mitigadoras desse resgo e a implantação da solução de resgos. E esse é um processo cíclico, porque toda vez que a obra, a estrutura sofre um câmbio, eu tenho que fazer esse ciclo uma vez mais. Exemplos de resgo geotécnicos em mineria. O que pode causar uma falha com consequências? O overtopping, a instabilidade de taludes, o piping, a lucriação, né? No caso de pilhas, botadeiros de estériles, a instabilidade de taludes, a lucriação. Muita gente trabalha com pilhas a este momento muito altas, porque as presas estão cada vez mais difíceis de sofrer a autorização para a construção, mas se enganam porque pode haver liqueação de pilhas muito altas ou de presas muito altas, mesmo que todos os cuidados geotécnicos tentaram eliminar, porque uma vez que a pilha ultrapassa uma certa grandeza, uma estrutura ou material torna-se contráctil. Portanto, se o material é contráctil e há água, há potencial de liqueação. Uma vez que o resgo é identificado, o evento de resgos, ele tem que ser registrado, isso é muito importante, um registro vivo, né, contínuo, de toda a obra, com todos os resgos. E mais importante do que o registro de resgo é o registro de quem é o controlador de resgo, que é um profissional técnico, que se cuida do resgo, mira o resgo, acompanha o resgo, estuda o resgo para mitigar o resgo, mas o dono do resgo é quem tem a autoridade e os recursos para maneirar o resgo. Então, acá está o mais importante, porque normalmente a alta hierarquia das empresas muitas vezes quer transformar o engenheiro em dono de resgo, mas o engenheiro não tem a capacidade, muitas vezes, o engenheiro técnico não tem a capacidade financeira de recursos para autorizar todas as soluções de engenharia para mitigar os resgos. O cálculo de resgo é a probabilidade de falha, que falei há pouco, de métodos de árvore de eventos ou qualitativos, e as consequências. As consequências, como eu disse há pouco, há várias esferas, e de esferas econômicas, danos à saúde e seguridade, danos à propriedade de terceiros. Isto tudo acá já existem metodologias para cálculo, inclusive de danos ambientais. É claro, alguém pode dizer, mas é muito simples, ou não é acurado. Não importa. O que importa é que a metodologia é a mesma que está sendo aplicada para toda a companhia. Então, se mantemos isso depois para comparar riscos, é o suficiente. Porque a comparação de risco que é o elemento, é a ferramenta de toma de decisões. A parte mais sencilla disto acá, a sensibilidade está em perdidas e vidas. Porque em muitas culturas, nós outros não aceitamos que há um valor da vida humana. Isso é claro que é entendido e é respeitável.
Em outros países, se trabalha claramente acá, não com o valor da vida humana, mas com o valor da indenização paga pela perdida de vida humana. E, nesse caso, é importante definir que esse valor é um valor mais alto possível para que a vida humana apareça na gestão de riscos como um valor muito, muito importante em caso de ter pessoas, população, águas abaixo. A política de riscos é definida pela companhia ou por associações profissionais como as tua, acá o Instituto de Engenharia de Minas, né, de Chile, ou pela legislação. Na verdade, é uma evolução. Inicia normalmente numa grande companhia que quer implementar riscos, gestão de riscos. Depois, as associações profissionais tomam essa experiência e soltam uma diretriz, uma guidelines sobre política de riscos, até que isso, na legislação, se torna isso uma regulação ou uma lei. É importante definir os níveis de riscos aceitáveis e intoleráveis, mas é importante definir também na política de riscos qual é a hierarquia que deve ser comunicada quando um risco é identificado por um profissional. Então, ele entra no registro de risco e, automaticamente, a alta hierarquia da companhia tem que ser notificada, comunicada. E essa política de risco ela é continuamente também avaliada. Acá está agora o diagrama de riscos quantitativos. Então, aqui está a probabilidade de falha calculada, e aqui eu tenho apenas como é um número entre 0 e 1, e em engenharia, normalmente é um número muito pequeno, trabalhamos com a potência de 10 negativa, e cá o valor do risco, onde esse valor do risco, aqui está a consequência em valor, mas podemos também trabalhar com o número de perdidas de vida, quando separamos, porque naquela cultura, naquela sociedade, não se pode misturar, não se pode atribuir riscos com valores para perda de vida. Então, temos acá um segundo eixo, R, com os valores de perdas de vida. Esta linha cá é a linha da intolerabilidade. Qualquer risco acima desta zona é considerado intolerável. Temos que fazer algo imediatamente, porque está completamente fora da aceitação técnica e da sociedade. Esta segunda linha é a linha de riscos aceitáveis, que define uma zona de riscos totalmente aceitáveis pela sociedade. E aqui, entre a zona intolerável e aceitável, há uma zona amarela, que é a zona de aceitação com restrição. Essa zona significa que podemos aceitar uma estrutura cá, dependendo de como estamos mirando essa estrutura, com que instrumentação, com que treinamento da população para conviver com esses riscos. Esse segundo diagrama cá é um gráfico parecido com este, com todas as presas do exército americano controlado. Isso é importante para que vocês mirem que, mesmo em Estados Unidos, há muitas presas que estão com riscos considerados intoleráveis para os critérios atuais, né? Isso é importante, porque é uma ferramenta nova, mas as presas muitas vezes são velhas. Então, há um programa de revitalização, de recuperação, baseado em esses diagramas. E aí, se temos um risco acá, podemos ter uma solução de engenharia ativa que vai minimizar, vai melhorar a qualificação da engenharia, então diminui a probabilidade de falha, ou uma solução passiva que vai proteger a consequência, vai diminuir a consequência. Mirem que qualquer solução tem o mesmo risco, porque no diagrama de riscos, as linhas diagonais é um produto da probabilidade com a consequência, é exatamente o mesmo risco. Portanto, eu posso sair daqui com uma solução de proteção de consequência, ficar acá, que é o mesmo risco de diminuir a probabilidade de falha da estrutura.
E aí eu tomo qual? Aquela que é mais interessante tecnicamente e economicamente. Um exemplo, então, disso tudo aplicado na presa, que é o caso mais complexo, tanto em mineria quanto na parte hidrelétrica. Então, a quantificação de risco em presas, ela começa por o sistema de calcular a probabilidade de falha. Ok. Depois, com aquela probabilidade de falha, overtopping, a instabilidade de talude, o pipe, a liqueação, qualquer que seja a causa da falha, leva à perdida do embalse. E aí temos que calcular como que esse embalse se propaga, o fluxo do embalse se propaga águas abaixo. Para isso, há os estudos de dam break, né, que é importante, é um estudo hidráulico, né, que é importante considerar vários aspectos que aqui estão listados, e esses estudos de dam break, na verdade, o que eu estou interessado é saber com que velocidade e com que altura de água essa água toda vai penetrando todo o meu vale águas abaixo, e vai interferindo com a zona urbana ou na zona rural, com habitações, com obras de infraestrutura, etc. Nesse momento, eu cruzo este resultado com a ocupação da urbana ou rural, através de banco de dados de governo, eu sei exatamente a renda média, os custos das habitações e tudo. Então, se há um impacto dinâmico que destrói ou causa perdas de vida, eu quantifico tudo isto através de sobreposições de imagens e de dados de governos socioeconômicos e calculo para todas as zonas de falha em função da energia dessa inundação, da energia. Não é o fato de ter uma inundação que é problema, é a altura de água e a velocidade de água. Isso é a energia, o risco hidrodinâmico, o fator hidrodinâmico. Isso é que destrói. Então, aí, fazemos todo o cálculo das consequências. Aqui é o mesmo, só que E aqui, agora, também o cálculo, que está calculando lá o tamanho da profundidade da água. Então, lá, a profundidade da água com a velocidade, eu calculo o fator hidrodinâmico, conhecido como o hydraulic hazard. Os australianos fizeram estudos muito interessantes de modelos hidráulicos e definiram o valor do fator hidrodinâmico, que é a velocidade. Desculpa, não é a velocidade, pela altura de água, tá? E aqui nós outros temos aqui a velocidade, a altura, aonde que temos lá os problemas de danos, de impactos. Então vejam acá, se eu tenho algo como 1 metro quadrado por segundo, por exemplo, né, 2 multiplicado por meio, ou 1,5 multiplicado por pouco, essa zona verde. Acá, as pessoas já não são mais seguras. Há perdas totais de veículos, há perdas totais de pessoas. Então, se há pessoas na área, se há veículos, isso tudo é considerado uma perdida total. Aqui, para edificações, se eu tenho fatores hidrodinâmicos de 4, 3, 4, 5, as edificações já são perdidas completamente, já são destruídas, né? E acá, o caso mais danoso. Então, eu consigo pegar para cada ponto da evolução da propagação da ola, da inundação, calcular a velocidade e tudo, colocar nesse gráfico e considerar se há uma perdida humana, uma perdida de veículos, de edificações naturais, edificações de concreto armado, e assim vamos a quantificar tudo. Então, ao final, o que teremos? O cálculo da probabilidade de falha, o cálculo total de todas as perdidas, de todas as consequências, e a multiplicação disso com isso. E mirem que não importa a causa da falha, a consequência é a mesma. E aí, multiplicando isso com isso, teremos os riscos e podemos mirar qual é o risco mais grande
da minha estrutura. Mas, uma vez, vou dizer que podemos calcular a consequência total e, em muitos países, se retira desse valor os valores de perdidas humanas, de vidas humanas, e colocamos à parte. Tá? Muito interessante, aqui também outro exemplo, com valores efetivamente aqui, sem alerta e com alerta. O que quer dizer isso? Se todos os mecanismos de falha, e por instrumentação, por observação, por inspeção, eu consigo observar que eu estou evoluindo para um processo de falha, é possível fazer uma evacuação, um sinal de evacuação, um alerta de evacuação de pessoas com pelo menos 4 horas antes da ruptura final. Com isso, a parte de pessoas de perda de vida diminui muito. Então, mirem, 10 bilhões de reais caiu para 3,5. Praticamente, por quê? Porque, com alerta, grande parte da população se consegue treinamento, né? Exercícios de evacuação, consegue. E vocês em Chile têm tudo isso muito mais na consciência das pessoas por causa dos sismos. Aqui em Brasília é muito novo, essas coisas tá. E aí vocês mirem que aqui eu tenho para aquela obra, para aquela pressa, o risco sem alerta e com alerta, e o mesmo para perdidas de vida acá. Por fim, isto tudo tem que estar integrado num sistema de gestão. E esse sistema tem que ser automático, tem que ser inteligente, porque a empresa define a política, a oficina de gestão de risco supervisiona o cálculo de todo o risco de todas as estruturas da companhia que são registrados. Neste momento que um risco é registrado com seu controlador, com seu dono, o sistema de comunicação de riscos automaticamente lê o risco e comunica para a alta hierarquia da empresa, sem risco de bypass profissional, pessoal, porque um dos problemas de risco de estrutura de engenharia é o próprio engenheiro que não quer assumir que sua estrutura tem um risco. E isso lá, a alta hierarquia da empresa tem que ser comunicada para ser responsabilizada, caso ocorra algo. Portanto, toda a hierarquia se torna comprometida com o sistema de gestão de riscos. Então, termino dizendo que riscos monetizados e custo global são ferramentas muito úteis para elegir soluções alternativas de engenharia. A avaliação de risco preliminar deve ser feita qualitativamente para priorizar e para acompanhar riscos mais pequenos. Riscos monetizados são uma ferramenta de toma de decisão muitíssimo importante e também uma métrica para definir seguros, cauções, valores de contingência da empresa. Gestão de risco favorece e enaltece a boa engenharia. Quando eu aplico gestão de riscos na companhia, o desenhista que é bueno é favorecido. O contratista que executa bueno com boa qualidade é favorecido. Portanto, toda a engenharia, de uma forma general, é favorecida com a gestão de riscos. Liquação estática e seus eventos desencadenantes são tão difíceis, e isso se provou acá em Brasília com as 2 pressas que falhou, que a este momento, para esse tipo de liquação, se considera impossível determinar todos os eventos desencadenantes que são suficientes para desencadenar a coexação estática. Portanto, há que se eliminar a possibilidade total de liquefação estática no caso de haver poblações águas abaixo. Então, ou se elimina a pressa, ou se desenha outra coisa. A gestão de risco introduz uma quebra de paradigmas nos critérios de desenho, ao invés de comparar claramente margens de tolerância de segurança, se faz agora uma análise também com risco da estrutura. Agora, a gestão de riscos em si
não evita acidentes, pero diminui em quantidade os acidentes. E quando ocorre um acidente, eles minimizam suas consequências. É isto que eu tenho a apresentar. Muitas graças pela participação de todos e estou aqui aberto a qualquer inquietude ou dúvidas. Graças. Luis, tienes que abrir tu micrófono. O micrófono fechou de novo, Lúcio. Ahí sí. Profesor Asís, muchas gracias por la presentación, muy interesante. Es un tema que está candente y que está siendo reforzado por todas las guías y principalmente por los estándares internacionales que se están estableciendo, principalmente después de los accidentes que han ocurrido en los últimos años con presas de relave, pero también aplicable a cualquier obra de ingeniería, no solamente las presas de relave. Las personas que tengan preguntas, creo que pueden usar el chat para preguntarlas, pero no he recibido ninguna pregunta aquí. No sé si... Yo voy a hacer una pregunta. Los que tengan preguntas, que me envíen por el chat a mi nombre para recibirlo acá. Y se la propongo a Andrés. Profesora, sí, un comentario o pregunta, digamos. Tú sabes que uno de los casos que tú presentaste es que hay algunas culturas que no aceptan que se le ponga dinero a la vida humana. Yo creo que Chile es uno de esos y la minería esencialmente. O sea, cuando se hace riesgo, digamos, se busca que haya cero, la mínima posibilidad de muertes. Y para que eso quede muy claro, en general se hace el análisis de riesgo, una parte en dinero, digamos, pero que no incluye la vida humana, y la otra en función del número de vidas humanas, y se analizan como en paralelo o dando prioridad al caso de las vidas humanas sin asignarle un valor. ¿Qué piensas de eso? ¿Cuál es tu impressão de que deve ser o enfoque correto? Eu penso que o enfoque correto, Lúcio, é a adaptação do diagrama de risco a cada cultura. Nós outros não podemos tender a imponer sobre uma cultura algo, por exemplo, que foi desenvolvido pelos anglo-saxones, que tem uma visão muito mais pragmática, muito mais direta com a parte de dinheiro. Então, aqueles... Vou voltar cá no diagrama. Isto acá. É claro que esse R acá, ele pode ser definido mais ou menos a esse número acá para uma probabilidade 10 a menos 4, a sociedade como um todo, aceita uma perdida de vida, com uma probabilidade 10 a menos 4. Então, um exemplo. Então, se a cada 10 a menos 4, 10 é 100 perdas de vida. Então, nesse caso, somente podemos fazer isso com desenhos de probabilidade muito, muito baixas. E isto é mais ou menos o que está ocorrendo nos estándares mais modernos, com os estándares australianos. Essa linha de aceitação, ela está hoje a esse ponto acá. E só para dizer que a sociedade aceita no risco, a probabilidade de haver um acidente de avião é mais ou menos acá. E temos, se há uma queda de um avião, 100 a 200 mortos. Portanto, estamos aqui, no limite da aceitabilidade, porque essa é a aceitabilidade societal. Societal é da sociedade. Então, respondendo diretamente, eu não tenho nada contra separar o diagrama de risco em dois. Para a perda de vida, que é muito sensível para a companhia e para a sociedade, e a outra, as demais consequências financeiras, é muito importante para a companhia, porque ela vai ter que pagar por tudo isto, e muitas vezes, quando ela ocorre o acidente,
se ela não tiver essa provisão financeira, por isso que tem essa linha vertical, que é o máximo consequência que a companhia pode aceitar. Então, esse valor aqui pode cambiar para cá ou para cá, de acordo com a capacidade financeira da companhia. E os custos são altíssimos, Valenzuela. Aqui no Brasil, por exemplo, o fundão, que já foi levantado os custos totais de consequências pelos australianos, pela BHP, estão da ordem de 40 bilhões de dólares. E no caso de Brumadinho, no caso de Córrego do Feijão, esse valor ainda não está mais ou menos fechado, mas é um valor tão grande quanto este, embora a diferença é muito grande. Num caso, um dano ambiental muito grande, que em Brasil, às vezes, é mais importante que o dano humano. O dano ambiental num país como o Brasil hoje é tão importante quanto a perda de vida. E, no caso, nas perdas de vidas. Mas eu penso que culturas como no Chile e no Brasil, temos que separar os dois diagramas, em perdas de vida e em valores monetários. Gracias, Andrés. Aquí hay varias preguntas que aparecen. Hay una pregunta, Brumadinho tenía un análisis de riesgo previo al colapso. ¿Había algún indicador o variable de desempeño que no estaba cumpliendo los estándares permitidos? Havia uma análise de riscos, inclusive a parte de consequências muito detalhada e com valores muito bem definidos. Em termos de perda de vidas, o número de perdas de vidas, a análise de riscos era de 200. Ao final, como vocês sabem, foram 270. A diferença foi praticamente a hora do almoço, porque havia muita gente concentrada na cantina. Isso. Então, houve aí uma diferença, mas a parte da propagação da onda hidráulica foi toda confirmada. E o que havia em Brumadinho? Todos os indicadores indicavam que o valor de risco é por cá, o valor de consequência. E todos os indicadores estavam na zona amarela, mais ou menos cá. A única exceção era o indicador de liquefação, que estava cá, que foi considerado uma probabilidade de um fator de liquefação de 1 para 1000. E, como se sabe, ele ocorreu. Só que na análise dos engenheiros, como a pressa estava desativada, com um bombeio de todo o embalse já completamente esgotado, drenes profundos para tirar a água interna, e havia restrições de trânsito de caminhões, não podia haver trânsito de caminhões, e havia restrições de voladura na zona cerca da mineria. E os expertos de liquefação, em termos de sismo, não consideravam que o sismo dinâmico podia ocorrer, e o gatilho da liquefação estática, em princípio, era muito, muito baixo. Mas depois que se investigou e descobriu que o gatilho foi uma fluência do relave que estava mineralizado com o óxido de ferro, e aí, quando se estabilizou a falha, ocorreu uma mudança de volume muito rígida, muito rápida, generou a liquefação. Então, depois que isso ocorreu, é que se diz, não é possível se pensar em tudo que pode acontecer, porque em caso de Brumadinho, o risco estava na zona amarela, cá, mas para os engenheiros não havia possibilidade de liquefação estática pelos gatilhos identificáveis previamente. Hoje, sabemos que não foi o que ocorreu. Gracias, Andrés. Hay otra pregunta aquí. ¿Cuáles son los estándares internacionales de referencia en esta materia? Eu diria que os estándares australianos estão bem evoluídos. O estándar da FEMA, aquela Federação Norte-Americana para Impactos de Risco, também tem curvas como essa muito bem definidas. Os ingleses também, né? A comunidade europeia não tem
um standard de riesgo. O desenho, de acordo com o Código Europeu, não é por riesgo, é por carga máximas ou coisas, limites últimos, coisas como isto. Mas eu miraria no FEMA americano, nos próprios do US Bureau of Reclamation e no SAS, US Corps of Engineers, tá? E nos australianos. Esse eu penso que são os mais evoluídos. Aquí hay otra pregunta, André, que están pidiendo si puedes dejar en el instituto la referencia de tu libro. Ah, sim, claro. Eu envio por e-mail para Henrique, junto com... Henrique já tem esta apresentação que é livre para ser distribuída a todos os interessados. Aquí hay otro comentario del ingeniero Demetrio, que es Sergio Demetrio, que dice que en Chile, en los análisis de riesgo, me imagino que internos de las empresas, se consideran 6.000 horas hombre de pérdida ante una muerte. Dentro del análisis interno de riesgo, me imagino. Uhum. Eu acho que cada companhia ela acumula experiências onde essas coisas vão acontecendo. Depois que começamos a falar de quantificação de riscos e a calcular riscos, muitas coisas entendemos que não eram tão importantes e outras coisas entendemos que era muito importante. E aí se consolidou uma metodologia de riscos para essa avaliação. Então, é muito interessante o comentário desse profissional. Ahora, preguntan cuán habitual es esta herramienta en la actualidad y además preguntan si el profesor Asís puede indicar si hay métodos de análisis de riesgo enfocados desde la sociedad a las obras de ingeniería, ya que da la impresión que lo que mostraste es el enfoque de la ingeniería hacia la sociedad. Creo que esta la podemos responder a medias, ¿no? Responde tú primero, Andrés. Em Brasília, nós outros estamos no início da gestão de riscos. Há poucas companhias, principalmente as muito grandes, que estão interessadas em gestão de riscos e assim investiram dinheiro para formatar um sistema de gestão de riscos nessas companhias, e principalmente em las companhias mineiras, que são as que estão mais adelantes. Isto na parte de mineria. Na parte de engenharia civil, nas grandes obras, como carreteras, túneis, se fazem gestão de riscos, mas de forma mais qualitativa. Ainda não há uma cultura quantitativa de riscos em Brasil para isto. Em países anglo-saxões, como Austrália, Estados Unidos, Alemanha, Canadá, enfim, Inglaterra, Reino Unido, todos os desenhos, os projetos são feitos baseados em gestão de riscos. É o que se chamam lá de nova engenharia, a engenharia que toma decisões baseadas em riscos. Tá? Então, é claro que há níveis diferentes de maturidade, mas a gestão de riscos já está completamente incorporada nesses países. Eu, quando vou a um congresso internacional de túneis, que se habla de túneis do mundo inteiro e estruturas muito caras e muito grandes, se habla de gestão de riscos o tempo todo. Então, toda a gente, em todos os países, se habla de gestão de riscos nesse caso. Empresas, a esse momento em Brasil, se torna obrigatório. A gente não se sabe ainda como calcular, mas se torna obrigatório a gestão de risco em Brasília a esse momento pela legislação. Tá? Na segunda parte... Si el enfoque desde el punto de vista de la sociedad, ¿cuál es el método que ocupa la sociedad para analizar, digamos, los proyectos de ingeniería? Yo pienso que es el mismo, pero no sé, si respondes tú. A metodologia de gestão de riscos se aplica a tudo, né? Tanto é que lá em engenharia tem intuitivamente o conceito de riscos, mas se aplica a tudo. Então, pode se aplicar desde uma estrutura mais pequena a uma estrutura grande. Lá em engenharia civil e lá em engenharia de mineria são as últimas que estão a abarcar a gestão de riscos.
A engenharia nuclear foi a primeira, anos 50, anos 70. Depois a petrolífera, depois a química, a indústria automobilística, né? A parte mecatrônica, tudo isso considera a gestão de riscos para desenhar as partes, componentes dos produtos. A engenharia de mineria e civil foram as últimas, mas, como eu disse, nos anglo-saxões já está presente desde os anos 90, e para nós outros latinos e Sudamérica, estamos a chegar agora nos últimos 10 anos. Tá? Agora, como que a sociedade é chamada para opinar na decisão de risco? De forma geral, solamente na apresentação dos níveis de riscos aceitáveis, como estes. Aqui explica por audiências públicas quais são os conceitos de riscos e como está isso. Por exemplo, em Suíça, onde vivi um ano, toda a gente entende isto. Tem conceitos de riscos muito buenos, toda a gente, toda a população. Tá? Aqui em Brasil, os promotores públicos, a gente que investiga os acidentes, não tem a menor noção, o entendimento do que é um diagrama de riscos. Para essa gente, o diagrama de risco é se tem uma pessoa que pode ter uma perdida de vida, essa estrutura de engenharia não pode existir. Então, o que eu hablo sempre com eles é que tem que ir a todos os aeroportos e proibir todos os voos a partir de hoje. Porque todos os aviões, quando decola, têm uma probabilidade de falha e 200 pessoas de perda de vida potencial. Gracias, André. Deja ver si hay más preguntas. Hay un comentario aquí que Brasil es en general un plano, un terreno plano y poco sísmico. En Perú y Chile son montañosos y altamente sísmicos. Y pregunta si no habrá habido un exceso de confianza en los accidentes que han ocurrido en las minas de Brasil. Me refiero, me imagino que comparando la experiencia de Chile con Perú, quizás Brasil se sintió muy confiado que no podían ocurrir esos accidentes. Os dois acidentes são completamente distintos em termos de fatores causais. O primeiro acidente, ele foi causado claramente por uma série de inclusões que a engenharia produziu no manejo da presa, que claramente não eram adequados para uma presa de relaves de águas arriba, construída pelo método de águas arriba. Então, há claramente uma violação da boa engenharia no processo de manejo da presa. Então, no final, isso tudo combinou num fator desencadenante de uma liquefação. Ok, mas claramente havia identificado quais eram esses fatores. No segundo caso, havia um sistema de gestão de riscos muito bueno implementado na empresa, com cálculos abertos para toda a gente que queria conhecer os riscos, né? Como era calculado, qual eram as hipóteses de cálculo, e o que houve no segundo caso foi que a engenharia não conseguiu prever qual poderia ser o fator desencadenante da liquefação, considerando que a presa estava já desativada. Então, são casos bastante distintos. Ambas as companhias são companhias buenas, de bastante responsabilidade, e claramente, em minha opinião, não havia um excesso de confiança general dentro da companhia para fazer algo que não era correto. No primeiro caso, houve uma sequência de erros que foram se progredindo, provavelmente nenhuma pessoa tinha uma dimensão total, e no segundo caso, embora havia uma força de engenharia muito buena, não se detectou esse possível fator desencadenante. Então, essa é a minha opinião. Gracias.
Yo quería solamente destacar, digamos, que este gráfico que tienen todavía en la pantalla y es el valor máximo, por ejemplo, para presas de 10 elevado a menos 4, que significa 1 en 10.000, coincide con los criterios del Global Tailings Standard y de otras guías internacionales, como el valor que se usa para la crecida que se debe considerar en el caso que las consecuencias de la falla sean importantes. 1 en 10.000 para las crecidas y 1 en 10.000 para los sismos. En otras zonas que no sea Chile, en que no se usa el criterio probabilístico para el sismo de diseño, sino que un criterio determinístico. Me gustaría agradecer al ingeniero Andrés Asís por su interesante presentación. Este es un tema que va a estar incluido por lo menos en el borrador que he visto del nuevo decreto 248, en que se menciona la necesidad de análisis de riesgo, pero no indica desgraciadamente los detalles ni el tipo de análisis de riesgo. Pero sí ya se está usando en Chile, pero mayormente los análisis de riesgo que se hacen acá son de cualitativo y no son muchos los casos en que se han llegado a análisis cuantitativo. Hay varios casos en que se ha hecho análisis cuantitativo, pero todavía no es de uso normal. Pero Chile va a tener que adaptarse porque eso es la buena práctica internacional y lo que va a ir exigiendo las guías de diseño. Así que agradecemos a Andrés por su presentación, la cual fue hecha especialmente para el Instituto de Ingenieros de Minas ante una solicitud nuestra, y agradecemos el esfuerzo que hiciste para hacernos esta presentación, además con todas las láminas en español. Y te doy las gracias en nombre del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile y de los socios y otros profesionales que han asistido a tu conferencia. Veo aquí representantes de la Sociedad Chilena de Geotecnia, de la Comisión Internacional de Grandes Presas de Chile, etc. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias.